Muita gente fala que se Lula ganha, ele vai instaurar o comunismo no Brasil, que essa nação pode se tornar um país socialista. E como a gente bem sabe, pois somos constantemente lembrados por nossos amigos bolsonaristas, o Brasil pode virar uma Cuba ou uma Venezuela. Garanto que ninguém gostaria de comer cachorro ao invés de picanha no final de semana. E por isso seria horrível ter o Lula como presidente, afinal ele vai quebrar o país. E também todas as empresas que compõem a Bolsa de Valores. Só que tem um problema. Lula já ganhou. Como assim, Guto? Tá me falando que a eleição é uma fraude? Não é isso, ou talvez até seja, mas não foi nesse sentido que eu falei. Eu disse que Lula já ganhou lá atrás. Ele ganhou em 2002 e ficou sendo presidente por 8 anos. Então seria interessante dar uma olhada lá atrás e ver qual foi o impacto disso na época, certo? Já que o nosso objetivo desse vídeo é tentar prever o que vai acontecer com a Bolsa após as eleições. Se o Lula foi um desastre tão grande, a Bolsa deve ter derretido, certo? Errado. Esse aí foi o resultado ao longo de 8 anos do governo de Lula. Um ganho de quase 500% no Ibovespa, uma das, se não a maior alta que a Bolsa já teve. Bom, já acalmou um pouco para você que tem investimento na Bolsa e tava com o c... na mão do Lula entrar, né? Agora, e se o outro candidato leva? Também dá para ver como foi o resultado da Bolsa nos quase 4 anos completos do mandato de Bolsonaro. Tá certo que o mandato ainda não acabou, e são 4 ao invés de 8 anos. Mas a Bolsa durante o governo Bolsonaro teve um ganho de apenas 27%, que com certeza foi muito inferior ao resultado do companheiro do PT. Certo? Então Lula é uma melhor opção que Bolsonaro para a Bolsa de Valores? Não é bem assim, e eu vou te explicar o motivo. Voltando para os 4 anos de Bolsonaro, tá vendo aqui no meio, logo no começo de 2020, a Bolsa despencou, certo? E aqui tá fácil de saber o motivo. Todo mundo se lembra de algo relativamente recente. Tivemos uma pandemia. E você acha que o governo teria como impedir que esse resultado acontecesse na Bolsa? A resposta é clara. Não. A Bolsa ia cair, de um jeito ou de outro. As economias e a produção de todo o país seria afetada. Isso, consequentemente, derrubaria a Bolsa. Nada que o governo tivesse feito teria prevenido que a Bolsa caísse. E assim como aconteceu no Brasil, aconteceu com todas as bolsas do mundo. O que eu quero te mostrar aqui é que existem fatores externos, fatores globais, que o governo de nossa soberana nação não consegue alterar o curso. O mesmo acontece no governo Lula. Voltando aqui para o gráfico da Bolsa durante o governo dele, podemos ver que teve uma grande queda no segundo semestre de 2008. E essa queda se deu devido à quebra de um grande banco nos Estados Unidos, o Lehman Brothers. E novamente, não tinha muita coisa que o governo fizesse que mudaria isso. A bolsa ia cair, e assim como todas as bolsas do mundo inteiro caíram naquela época. Agora, deixa eu te contar uma coisa, companheiro. Do mesmo jeito que as quedas seriam quedas, inevitavelmente, as altas também seriam altas, inevitavelmente. A influência do governo também não mudaria isso. No começo dos anos 2000, com o aumento das cadeias produtivas e a facilidade do comércio exterior, aconteceu um boom das commodities. Traduzindo para ficar bem claro, o mundo precisava de matéria-prima, petróleo, ferro, grãos, e o Brasil é especialista em produzir estas e outras matérias-primas, ou commodities. O crescimento seria inevitável, e junto com ele, o enriquecimento das empresas do país, das pessoas que nele moram e, consequentemente, da Bolsa. Foi o ciclo que quase toda a América do Sul aproveitou, uma época de fartura para todos, e não somente para o Brasil. Certo, agora talvez você esteja confuso e esteja pensando, mas que caceta, então quer dizer que não importa quem está no controle, o resultado não depende deles? Cara, sim e não. Apesar das quedas ou subidas serem inevitáveis, o governo de um país consegue influenciar um pouco o quão forte vai ser esse impacto, fazendo com que a subida seja uma subida maior ou menor, mas não consegue transformar essa subida numa descida. E que uma descida seja uma descidinha ou uma descidona, mas não consegue transformar essa descida numa subida. Como, por exemplo, na pandemia. Se o governo tivesse sido mais diretivo em fechar tudo, com lockdowns mais extensos e severos, com certeza a queda no Ibovespa seria maior, uma vez que o impacto na economia também seria maior. Aí seria uma decidona. Mas o governo baixou a Selic, que é a taxa básica de juros, para 2% ao ano, ou seja, era muito barato pegar dinheiro emprestado e isso ajudava a estimular o consumo e, consequentemente, manter a economia aquecida. E isso refletiu na Bolsa, fazendo ser uma descidinha. Então, com esses 2 pontos, já dá para ter uma ideia que a pandemia no Brasil poderia ter tido um impacto ainda pior na economia. E por mais que era impossível não haver queda na Bolsa de Valores, o governo conseguiu amenizar essa queda e transformá-la numa quedinha. Tem uma analogia que eu gosto muito de usar. Imagina que o governo é um capitão de um barco e o Estado é a tripulação. Agora imagina que esse barco tá com o vento soprando, tá com a maré favorável, tá com o seu curso ajustado para seu destino. Só o vento e a maré já vão fazer o barco se movimentar para onde ele deveria, mesmo
que o capitão e a tripulação não façam nada. O barco vai chegar no destino. Agora, se o capitão ordena para a tripulação que todos peguem os remos e comecem a remar juntos, o resultado seria ainda melhor, e aí chegaria ainda mais rápido no seu destino final. Ou seja, o capitão ou o governo, nessa analogia, apenas pode intensificar ou amenizar uma eventual queda ou subida na bolsa, que já seria inevitável. Claro que quando o capitão faz uma merda muito grande, pode acabar sendo o gerador de uma queda grande na bolsa. Como a Dilma, por exemplo, no seu segundo mandato, quando ela tentou controlar o mercado, gerando prejuízos bilionários para a Petrobras, e a série de apagões por falta de energia no Brasil. Mas na grande maioria das vezes, o efeito de sobe ou desce das bolsas se dá por efeitos externos, pela maré ou pelo vento, e não pelo capitão. Acontece que no começo dos anos 2000, quando a maré e o vento estavam muito a favor do nosso navio Brasil, o governo deveria ter feito uma série de melhorias que possibilitassem o maior crescimento do Brasil, criando projetos de crescimento, pensando no futuro. Mas ficou, como diz no próprio hino, deitado eternamente em berço esplêndido, aproveitando todo momento, sem se preocupar com amanhã. Bem coisa de brasileiro mesmo, né? E do outro lado, nos últimos 4 anos, estávamos com a maré e o vento contra. Mas mesmo assim a gente conseguiu remar e andar um pouco na direção do nosso objetivo. O Brasil saiu na frente no controle da inflação e hoje é um dos países que mais conseguiu se recuperar bem no quesito economia pós-pandemia. E o que está acontecendo agora? É um alinhamento de fatores nunca antes visto. A maré está a favor, o vento soprando ainda mais forte na direção correta e uma série de navios vai começar uma corrida até uma ilha com um tesouro enorme. E enquanto alguns outros navios ou países ainda estão meio perdidos, pegando mantimento, carregando o navio, o Brasil já está com tudo pronto e já desancorou do cais. Esse momento quase perfeito se dá por 3 motivos. Primeiro motivo: estamos entrando em um momento que a taxa Selic deve começar a cair, já que a inflação está sob controle e isso vai ajudar a esquentar nossa economia. Segundo motivo: o mundo tá maluco por commodities. E o Brasil é especialista em produzir commodities. E talvez a demanda seja ainda maior que o ciclo do começo dos anos 2000. Terceiro motivo, e o que pode ser o principal motivo do nosso crescimento no futuro: as cadeias logísticas, depois da pandemia e da guerra da Ucrânia, estão sendo revistas. A pandemia mostrou que o mundo é muito dependente da China. E quando uma carga não pode sair da China, porque o porto estava em lockdown, por exemplo, fábricas em todo o mundo ficavam paradas. Então, praticamente todas as empresas estão pensando, desde a pandemia, uma fonte alternativa de suprimento, um plano B, para vários e vários itens. Agora, esse plano B tem mais um porém. Ele não pode estar em qualquer lugar, tem que estar em um país aliado. A guerra da Ucrânia mostrou isso. Toda a Europa, por exemplo, está com um problema ferrenho devido à falta de gás que vinha da Rússia. Outro exemplo é a China, que andou trocando umas farpas ali com os Estados Unidos, e hoje várias fábricas americanas estão na China. Imagina se acontece uma guerra entre os dois. Óbvio que a China vai parar de mandar as coisas que produz para os Estados Unidos. Então a lógica hoje é que é necessário rever onde estão os fornecedores. É importante que seja um país amigo, para não correr o risco de ficar sem o produto ou matéria-prima. E obviamente é interessante que ele esteja próximo, que seja uma rota logística fácil. Afinal, quanto mais perto, menor é o custo de enviar o produto e menor é o risco dele não chegar. Imagina, por exemplo, um produto que sai da Ucrânia e vai até a Alemanha de trem. Tem que passar por um monte de países. E se um deles tiver uma guerra, ou fronteira fechada, ou Covid, ou sabe-se Deus o quê, ferrou, não vai chegar. Se a gente olha para o Brasil, ele está muito próximo da Europa e dos Estados Unidos. Mano, como assim? Maior longe? Não tá do lado, não. Ah, tá longe? É colocar o produto num container no Porto de Santos e atravessou o mar, tá em toda a Europa Ocidental ou América do Norte. É uma rota direta, cara, sem muito problema ou risco de estar fechada. E ainda por cima, Brasil é amigo de todo mundo. Não tem picuinha com ninguém. Todo mundo gosta de brasileiro. E tá recuperado da crise do Covid, com a inflação sob controle, pronto para crescer economicamente. Show! Muita explicação, analogias legais. Acho que você, nesse ponto, já está com um pensamento diferente, mas também acho que ainda ficou uma dúvida. Se o governo não influencia tanto no rumo na bolsa, então é uma boa comprar ações agora ou não? Como eu faço para saber isso? Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou te dizer se esse é um bom momento de comprar ações na bolsa. Eu sei que é difícil prever o futuro, mas através do indicador técnico que eu uso nesse vídeo, dá para ter uma ideia de como vai ser.